Tá, pode ir. Um, dois, três. Olá, uma ótima tarde a todos. Nós estamos ao vivo aqui no palco da Tecnologia e Inovação em Esteio, na 5ª Multifeira da cidade, a 19ª FenaSul, no Parque de Exposições Assis Brasil. Programa hoje Dominus, quem comunica melhor, lidera melhor, com apoio da CDL Esteio e Power Hub Door. Também agradecemos a Prefeitura de Esteio, em nome aqui do prefeito Felipe Costela, por abrir esse espaço, e também a secretaria, ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Francisco Alves. Hoje aqui no nosso palco da inovação nós estamos recebendo Gilberto Zanato, presidente da Confraria Power Hub Door aqui de Esteio, também o CEO da Decouves Business, Delci Couves, Wagner Kevers, diretor de comunicação da CDL Esteio, especialista em posicionamento digital, e Karine Ferraço, advogada da Ferraço e Reis Advogados, que vai trazer o tema sobre carreira e direito empresarial. Quero começar dando uma boa tarde para o Delci e falar, na tua visão, o que é tecnologia e inovação. Boa tarde, Jean, e dando boa tarde para ti, Jean, boa tarde a todos os integrantes desse nosso podcast aqui ao vivo, neste espaço de inovação. Para mim, tecnologia é algo que se acentua cada dia mais voltado para inovação, que é esse palco que nós estamos aqui hoje, de inovação. Mas no que se refere a levar processos aonde que o ser humano consiga trabalhar em companheirismo com a tecnologia. Não adianta a gente só ter sistemas extremamente avançados, aonde que nós excluímos o humano. Então nós precisamos ter essa noção que nós aqui na Terra precisamos da tecnologia, com certeza, mas nós somos humanos, e o humano precisa ter oportunidades de rendas. Se a tecnologia tirar essa oportunidade, de que serve? Para quem serve? Para quem estamos aqui? Então, para mim, tecnologia ela é algo que vem para agregar, mas em uma associação ao humano, ao pensar. Ao longo de mais de 40 anos na gestão do teu escritório, muito mais do que contabilidade, Decouves, tu acompanhou essas inovações ao longo das décadas, né? A gente falando aí de 20 anos atrás era uma coisa, 30 anos atrás outra coisa, 40 anos, mas nesses últimos 10 anos o avanço ele foi de uma forma muito rápida. E como que tu conseguiu acompanhar isso a ponto de trazer esses benefícios para a gestão da tua equipe, a gestão dos teus liderados hoje em Canoas e na região? Jean, tudo é uma questão de entender as mudanças conforme elas vão acontecendo. Que nem eu comentei há pouco, nós não podemos ignorar a presença do humano nessa operação de evolução tecnológica. Quando nós começamos há 40 anos atrás, não havia computadores, havia lá alguns sistemas já informatizados, mas eram mega estruturas.
onde que para rodar uma folha precisavam quase de um andar inteiro de sistema para poder, em meio turno, fazer uma apuração. Em 1964, 65, não lembro bem, não vou saber bem a data, o homem foi à Lua. E hoje, aquela tecnologia que o homem usou naquela época para ir para a Lua, ela está muito mais moderna no celular que nós temos na nossa mão. Então, só para te entender que a evolução que houve na questão da tecnologia, a dificuldade hoje está em a gente conseguir não eliminar o humano dessa proposta de evolução, porque a inteligência artificial, as IAs que estão tomando conta até dos nossos aplicativos, elas trazem muitas respostas e elas encurtam distâncias, porém a gente tem que ter essa noção de que precisa ter essa associação com o ser humano. Há 40 anos atrás, nós para atendermos 100 empresas, nós precisávamos em torno de 40 pessoas trabalhando com um atendimento de 100 empresas. Hoje nós usamos essas mesmas 40 empresas para atender 1.000, quer dizer, 40 pessoas para atender 1.000 empresas. Então, quer dizer, nós temos que manter essa empresa, mas mudar a forma de trabalho. Nós temos que manter um emprego, mas mudar a forma de atender. E é nesse ponto que a tecnologia pode e deve contribuir com o humano, sem tirar o espaço do humano. Perfeito. Quero fazer agora o Gilberto Zanato, presidente da Power Rank agora aqui em Esteio, mais de 100 empresas nesses últimos 2 anos participando das confrarias. Gilberto, na tua opinião, como que tu observa essa questão da tecnologia, da inovação e também os teus clientes, os teus parceiros de negócio no dia a dia? Para falar em inovação, a gente tem que começar com o conceito de inovação, que o conceito de inovação é tu fazer hoje o que os outros vão fazer amanhã. Então, eu também sou franqueado lá da The Coves Business, aqui em Esteio, nosso escritório de contabilidade. Ele é bem mais que contabilidade, porque o nosso processo é tudo a base de tecnologias e a base dessa inovação. Hoje, os nossos clientes, eles têm acesso ao BIM, e essa ferramenta que foi criada e desenvolvida pelo próprio escritório lá de contabilidade, ela está sendo vendida e implementada para outros escritórios. Então, 30 anos atrás a gente não conhecia a computador, informática, e isso vem numa rapidez gigante. Minha filha de 13 anos, hoje de manhã, foi apresentar uma feira da inovação no colégio, onde ela fez um jogo educativo. Ela mesma foi lá, através do YouTube, aprendeu a fazer e fez o jogo. Então, eles vêm se preparando. A questão da IA, há 2 anos atrás, a gente não via falar muito em IA, e hoje a gente vê. E tem muitas empresas, depois o Wagner com certeza vai tocar nisso, que estão usando isso para otimizar os processos. Lá no passado a gente usava o Excel e falava nas macros, que eram as ferramentas que se criavam para fazer aquelas atividades repetitivas, né? Que tu fazia todo dia, então usava isso. Hoje a inteligência artificial vem fazendo isso, tu programa e todo o que é repetitivo do escritório já faz dessa forma. Da mesma forma, a contabilidade com um sistema bem avançado, muitas demandas já são feitas dessa forma, né? Então, se o dia 10 tem que cumprir uma obrigação, aquela obrigação já foi cumprida lá no dia 5, tudo de forma automatizada. E na questão das confrarias, né? Hoje o Power Hub aqui em Esteio reúne todos os meses, alguns encontros 60 empresas, 80 empresas, 100 empresas. Como que a Power Hub procura auxiliar
esses empreendedores que participam da confraria? Então, a Power Hub, vamos comentar, né, que ela nasceu lá em Canoas, o projeto do Delci, que é o idealizador dessa confraria. Ela já acontece em Canoas, ela acontece em Esteio, Sapucaia e em algumas outras cidades aí do interior do estado. E o objetivo principal da confraria é conexão, network, para realizar negócios. Nós já estamos no 23º encontro, dos quais muitas vezes a gente passou de 100 empresas no mesmo encontro e mantemos sempre essa média. Já fizemos encontros no Salão Nobres da Prefeitura, CDL, a CISI, na Cressol e diversas outras empresas. A confraria ela tem assim por ideologia própria que ela é itinerante. Ela é tão itinerante que a gente já fez eventos em São Leopoldo e esse último evento a gente já fez em Canoas também. Então, a confraria vai para dentro da empresa, o empresário quer dar evidência, divulgar o seu trabalho, a gente leva os empresários lá para conhecer esse projeto. E os negócios acontecem. Cressol, mais de 2,5 milhões de movimentação de um ano para cá, através de confrades da confraria. E diversos outros. Eu sei de uma clínica de óculos aí, Ótica Reis, né? Esse cara fatura bastante através da confraria. Estou brincando, mas essa é a lógica. Então, eu dou exemplo assim do seu João Pedro Biasi, que foi presidente da CDL até o ano passado, que eu digo que é o empresário de Esteio que mais entendeu o objetivo da confraria. Porque ele me bate no ombro e diz assim: Gilberto, vamos fazer sempre lá na minha loja. Porque 60, 70 empresários dentro da loja dele é uma divulgação gigantesca. E o Wagner, que está aqui do nosso lado, eu sei que comprou um violão para o filho dele lá dentro da loja num momento de confraria. Então o objetivo da confraria é esse, conexão. A confraria se conecta com a CDL, a confraria se conecta com a CISI, se conecta com a Gabinete do Prefeito, com o desenvolvimento econômico, se conecta com as confrarias de Canoas, Sapucaia e interior do estado. Então, é a mágica, é a questão da rede de network que ela acontece no final. Eu mesmo já consegui confrades daqui de Esteio ou clientes no meu escritório que eu apresentei para empresários lá de Canoas e estão fazendo negócios, estão prestando serviços nessas outras confrarias. Então, a conexão é gigantesca. Obrigado, Gilberto. Passar para o Wagner agora. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no palco da Tecnologia e Inovação, direto de Esteio, na 5ª Multifeira e a 19ª FenaSul, no Parque de Exposições Assis Brasil. Programa Dônimos, quem comunica melhor, lidera melhor. Apoio CDL Esteio e Power Hub Dônimos. Agradecimentos também à Prefeitura da nossa cidade de Esteio, prefeito Felipe Costela, ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Francisco Alves. E agora a palavra com o diretor de comunicação da CDL Esteio, também especialista em posicionamento digital, Wagner Keres. Como é que tu vê essa situação da tecnologia e inovação? Bom, primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui hoje nos prestigiando. Falar de tecnologia e inovação na minha área, que é a área do digital, é meio que chover molhado, né? Porque com o advento da internet, com o advento do digital, não é a cada mês, a cada ano que a inovação acontece. Ela acontece quase que diariamente, se não a cada algumas horas tem algo que está sendo lançado. Eu não sei exatamente os dados, mas, por exemplo, hoje no mundo são produzidos aproximadamente 1000 aplicativos por hora. Então, isso é tecnologia e inovação na área do digital. E o que eu vejo como inovação e tecnologia é tudo aquilo que vai facilitar a vida das pessoas, né? Que vai diminuir esforço, que vai diminuir custo, que vai diminuir
coisas repetitivas, né? O fato é que hoje a própria inteligência artificial, né? Essa semana ainda eu estava conversando com um cliente dentro da mentoria, e aí ele disse: Wagner, como é que tu conseguiu entregar tão rapidamente o meu posicionamento? Sendo que ele me entregou o conteúdo que eu precisava no domingo, e às 10h30 da manhã nós tínhamos reunião, e eu entreguei, e ele ficou, disse: meu Deus, não, obviamente que se eu voltasse 2 anos atrás, eu fazia esse mesmo trabalho e eu levava em torno de 20 a 30 dias para fazer essa entrega, porque era tudo manual. O que eu fiz com o advento da inteligência artificial, eu peguei toda essa minha inteligência estratégica, joguei dentro de um agente, e esse agente é que faz toda a depuração, né, e consegue concatenar coisas que até o cliente não fazia ideia. Entende? Você usa a inteligência artificial ao comando da tua inteligência. Da minha inteligência. Não é simplesmente eu pegar um chat GPT e dizer: faz um posicionamento aqui. Não, né? Existe um agente que eu desenvolvi, que tem uma inteligência, que ele é como se ele fosse a extensão das minhas estratégias, da minha cabeça lá dentro. Então isso é tecnologia e inovação, né? É trabalhar em prol para agilizar alguns processos, né? Hoje também, com a tua expertise, com a tua liderança, hoje tu faz parte da diretoria da CDL de Esteio e presta também essa consultoria de forma espontânea para a CDL, e acaba favorecendo todo o ecossistema do varejo e da economia da cidade. Como que tu vê o teu posicionamento profissional nessa questão de beneficiar Esteio? Bom, dentro da própria CDL, nós temos diversos eventos que são alguns gratuitos, outros com uma pequena contribuição, que é o Café com Associado, né, que todo o nosso comércio, não são só os associados, mas todas as pessoas que estão no comércio, na indústria, que queiram participar, ali é um momento onde a gente cria justamente para gerar essas conexões, né? Temos eventos como treinamentos que estão ligados, né, como conexão empresarial, né? E tudo isso, dentro desses movimentos, eu já fiz palestra, né, no Café com Associado, dentro do Conexão, acho que a próxima entrega é a minha, e tudo isso é feito de forma gratuita e que todo empresário poderia estar usufruindo disso. O que eu me comprometo sempre com o CDL é entregar o meu melhor, sem esconder nada, né? Obviamente que ao entregar isso, o empresário ele não vai conseguir colocar tudo em prática. E aí onde entra os processos de consultoria, mentoria, né, e todo o serviço que a gente pode estar prestando, né, dentro da minha empresa, né, mas a importância, né, do CDL é justamente isso, é fazer essa conexão para que empresas se conectem, não só com a minha, mas com outras soluções, né, já para ter essa soma, né, dentro do comércio e da indústria aqui de Esteio. Obrigado, Wagner. Passando agora para Karine Ferraço, advogada da Ferraço e Reis Advogados, falando então de tecnologia, inovação, carreira dentro do direito. Como que tu vê esse nosso bate-papo aqui de hoje, no palco da inovação aqui de Esteio, na Multifeira, no dia a dia? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Power Hub me dá de estar aqui, desejar uma boa tarde a todos, e eu quero complementar o que os colegas vêm trazendo, porque eu comecei a atuar no direito em 2019. Eu sou graduada em Ciências Econômicas, me graduei em 2005 e trabalhei sempre na área empresarial. Em 2019, quando eu entrei no direito, eu tinha muitos processos físicos.
né? Então, eu tinha meu escritório em Esteio, eu tinha que me dirigir até o fórum em Porto Alegre, eu tinha que me dirigir, por exemplo, até o fórum em Santa Maria, eu tinha que pagar diligências para ir até o fórum, para poder peticionar, imprimir, assinar, peticionar no fórum. Então, eu vivi no direito essa inovação, né, esse advento da tecnologia. Naquela época, em 2019 foi ontem, mas já tínhamos ouvido falar em processos, em sistemas eletrônicos para o judiciário, mas estava tudo muito longe. Né? Então, tu queria entrar no processo, tu tinha até aquele drive no fórum que tu passava de carro, entregava, então, mas tu tinha que fazer isso. Né? Então, quando eu falo em tecnologia, inovação no direito, eu falo muito sobre produtividade. Porque veio o processo eletrônico e ele trouxe muita produtividade para a gente, sem falar nos sistemas de inteligência eletrônica. E também, outro relato que eu posso trazer para vocês é que a minha sócia, nós somos 4 sócios no escritório Ferraço Reis Advogados. E uma das minhas sócias, a doutora Uiara Castilho dos Reis, ela foi juíza durante muitos anos em Esteio. Ela teve uma carreira longa, 20 e poucos anos como juíza, e já faz uns 10 anos que ela está aposentada. Então, ela conta as histórias de quando ela fazia as sentenças na máquina de digitar, de datilografar, na máquina de datilografar, e quando ela queria alterar alguma coisa, ela tinha que refazer. Então, era todo esse processo de novo, porque ela queria alterar alguma coisa. Faz pouquinho tempo, né? Isso, então. Então, a gente tem muito essa troca lá no escritório. Eu trago essa parte de inovação e ela traz esse conteúdo do próprio direito, né? Da história dela, da vida dela. Então, voltando ao sistema eletrônico, nós temos hoje alguns sistemas eletrônicos no judiciário. O STJ usa um, o STF usa outro, alguns estados usam outros, e especificadamente o Rio Grande do Sul usa o EPROC no sistema civil, que é muito bom. Ele é muito fácil de lidar, mas cada estado usa um sistema diferente, mas tu tem hoje a flexibilidade de poder trabalhar em qualquer estado. Então a gente tem processos em Minas Gerais, a gente tem processos em Brasília, a gente tem processos em São Paulo, e tu consegue atender os teus clientes de forma eletrônica e tu consegue peticionar em qualquer lugar. Tu consegue participar das audiências em qualquer lugar. Então isso facilita bastante, traz essa inovação assim, para o direito. O que eu posso citar de ponto de virada do judiciário foi a própria pandemia. Né? Então a gente já estava lá em 2019 falando um pouco sobre sistema eletrônico, sobre essa inovação no judiciário, mas isso ia levar anos. Mas quando chegou a pandemia, que teve todo aquele recesso, aquele tempo parado, os servidores conseguiram correr e digitalizar muitos processos. Então, quando finalizou ali a pandemia, a gente voltou para um judiciário que estava praticamente 100% já digitalizado. Digitalizaram os processos antigos, colocaram todos no formato eletrônico. Então, assim, foi a pandemia que trouxe uma tragédia, enfim, né? Mas ela também trouxe uma evolução tecnológica muito grande no judiciário. Como tu vê, dentro do escritório Ferraço e Reis Advogados, a expectativa para 2026, 2027, em termos de planejamento, aquilo que vocês já estão visualizando e as novas expectativas daqui para frente? Bom, o futuro é da inovação cada vez mais da tecnologia, né? A gente tem que estar aberto. Eu estava falando, a minha sócia, ela tem 73 anos e ela lida muito bem com a tecnologia, né? Porque hoje tu tem que lidar, tu tem que ter o acesso aos aplicativos, tu tem que participar das audiências de forma eletrônica, assim, né? De forma virtual. Não tem como tu hoje tentar ter ainda um judiciário diferente. O que acontece hoje muito em dia, e que eu acho que é a evolução do futuro, é o cliente vir com uma resposta pronta. Né? Hoje é muito fácil tu buscar a informação do que tu quer. Então, tu tem uma questão do próprio judiciário ali, alguma ação do judiciário, e tu já chega no teu advogado com uma resposta pronta. Mas, como a gente estava conversando, até para te usar a inteligência artificial, tu tem que ter uma inteligência.
Né? Então, muito que eu vejo assim, é que eles chegam com uma resposta que não é a correta. Né? Então, eles induzem a inteligência artificial a ter uma resposta que eles querem e eles chegam para o advogado e dizem, ah, não, mas isso é assim, eu quero que seja assim. Mas, às vezes, vem com a resposta errada, tu induz a inteligência artificial a te dar uma resposta que tu quer. Então, o que eu vejo no futuro assim, é que o ser humano ele vai ser cada vez mais demandado. Sabe? Eu não acredito que existe uma substituição, o pessoal estava falando, claro que hoje tu tem muito maior produtividade, tu precisa de menos empregados, mas essa experiência, essa inteligência, ela é do ser humano. O que a gente tem que conseguir utilizar é o benefício que a inteligência artificial vai te trazer, mas da forma correta. Não ficar na dependência. Também. Passando ali para o Deus ser, obrigado, Karine. Uma das coisas que eu admiro muito na tua gestão, nesse pouco tempo que a gente se conhece, é que, além de ser um excelente gestor da Depois, a tua intenção e disposição de entender que o teu cliente precisava muito mais do que somente um atendimento de um contador ou de um escritório de contabilidade. Em que momento tu conseguiu perceber que o mercado necessitava isso, pedia isso, a ponto de começar a reunir semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, os teus clientes, convidando para que outros amigos, outros empreendedores pudessem conhecer também a Decouros, e agora nos últimos anos a questão do podcast, porque o podcast vem justamente também dentro de uma inovação, abrindo espaço para esse cliente, para esse parceiro, ter um momento de divulgação para apresentar os seus produtos e serviços. Aonde foi essa virada de chave? Girão, a questão assim, a gente percebe que o empresário, ele precisa de conexões, ele precisa de gerar negócios, ele precisa fazer com que a máquina dele rode. Nós, como uma parte administrativa externa, como uma ferramenta externa, a gente atende uma pequena necessidade, uma pequena obrigatoriedade. E na visão de muitos empresários, a gente é um mal necessário. E para desmistificar esse mal necessário, nós pensamos de ajudar ele a nos pagar. E como é que ele pode nos pagar e nos pagar contente? Ele tendo ganho com isso. E qual é a forma dele ter ganho? É nós prestarmos um serviço melhor de contabilidade? Não vai servir muito, porque eu acredito que todos os contadores são bons. E como todos são bons, todos têm que entregar um serviço igual. Então não é por aí que eu vou conseguir ajudá-lo. Eu posso ajudá-lo sendo diferente em alguns pontos. E assim que o Gilberto comprou muito bem essa ideia de que a gente tem que levar oportunidades de negócio para os nossos. E nós viemos fazendo isso há mais de 20 anos. Nós fazemos os nossos networks, reunindo empresários, dando palestras, mas nós não tínhamos um modelo organizado. O modelo organizado ele veio depois da pandemia também. Depois da pandemia nós resolvemos, começamos com o modelo híbrido. Nós fazíamos eventos, palestras de modelo híbrido, reuníamos alguns empresários presencialmente e outros ficavam espalhados pelo Brasil de forma online. Passou a pandemia, nós começamos a trazer eles mais para perto de nós. E com isso nós resolvemos criar um modelo que veio a Power Hub. E a Power Hub é isso, é uma confraria onde a gente congrega várias atividades onde que cada um está lá para gerar oportunidades de negócio. E eu até comento que tem um cliente que ele é nosso confrade desde o início da confraria, então faz quase 3 anos que ele é confrade. E esses dias ele me confidenciou. Tu sabe que eu nunca vendi nada para um confrade, nada.
Eu nunca vendi R$1 para um confrade. Aí eu meio que me assustei assim, bom, ele vai reclamar de alguma coisa. Daí não, ele disse assim, mas de contrapartida, o que eu compro, o que eu gero de negócios bons quando eu compro, isso me gera umas oportunidades. Eu gero negócios aqui na região e me beneficio disso, porque eu compro muito bem. Então, às vezes a gente acha que o meu negócio é só vender. Não, eu tenho que, para mim vender bem, eu tenho que saber comprar bem. Então, a visão dele me surpreendeu, porque ele é um confrade que está lá para gerar oportunidades de negócios para todo mundo também. Então é isso, gente. Obrigado, Elci. Lembrando que o pessoal que está nos acompanhando em casa, nós estamos no palco, porque no fundo, aí nos bastidores, vocês conseguem ouvir. Nós estamos hoje sábado, acontecendo o rodeio aqui na Multifeira, a quinta Multifeira, 19ª FenaSul. Nós estamos aí com quase 200 expositores só dentro da Multifeira e em todos os pavilhões, simultaneamente, acontecendo grandes eventos. Então, vai ser muito fácil de vocês ouvirem tudo aquilo que está acontecendo aqui também nos arredores, dentro do Parque de Exposição Assis Brasil. E agora passando para o Gilberto. Gilberto, aproveitando esse momento aqui da Multifeira, nós estamos com inúmeros feirantes, não só do Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná, São Paulo, tem muita gente de fora, muita gente do Uruguai, do Paraguai, que vem também para expor, mas aproveitando essa oportunidade para esses empreendedores, esses empresários que estão aproveitando a feira nesses 5 dias, usando o exemplo, o case de sucesso que tem sido a confraria, tanto em Canoas, mas principalmente falando de Esteio. Se esse empresário, esse empreendedor precisasse replicar essa ideia lá na sua cidade com o seu ecossistema econômico, ou através da CDL, ou através da ACI da sua cidade, é possível? Como que seria para entrar em contato com a Power Hub Door? Hoje, eu antes de responder a tua pergunta, eu quero fazer uma complementação do que o Delci estava falando aqui. Eu, como empresário, eu estava há 30 anos atrás de uma mesa, escondido. Eu digo que eu estava escondido, e nem eu mesmo acreditava no projeto da confraria quando o Delci me passou essa incumbência para a gente fazer em Esteio. E complementando também a questão desse confrade, em 3 anos ele não vendeu nada. A gente iniciou a confraria aqui em Esteio em março de 2024 e chegava a dezembro de 2024 e eu, como empreendedor, já tinha investido alguns reais aí para manter a confraria funcionando, né? E alguns amigos, clientes meus, vinham e me perguntavam: Gilberto, o que tu vendeu até agora? Eu digo, eu não estava preocupado naquele momento em vender. E o serviço de um contador é muito difícil de vender, principalmente quando tu ainda não tem nome, que era o meu caso, que estava vindo de uma empresa onde eu prestava serviço unicamente para ela, exclusivamente para ela, e conhecia mais empresários de São Paulo do que da minha própria cidade de Esteio. Então, nesse sentido, assim, quando iniciou 2025 em diante, o meu projeto de contabilidade, através de tudo que foi desenvolvido em 2024, que foi plantado em 2024, o meu projeto decolou e ele vem decolando. Então, a confraria acontece dessa forma. É as indicações. Hoje eu não vendo um serviço de contabilidade. O meu cliente vende o meu serviço. A gente chegou nesse patamar através do nosso serviço que a gente presta, através do diferencial que a gente presta, que não é só a contabilidade. A gente impulsiona o nosso cliente, porque no momento que o meu cliente está indo bem, ele vai me pagar com satisfação, é o que o Delci falou há pouco. E a questão da confraria,
Eu vou dar um spoiler, mas eu não vou contar o segredo, né? Nós, da Decoves Business, juntamente com a Power Hub, nós temos um projeto, que é um projeto de franquia das confrarias. Então, se o pessoal que está nos ouvindo em casa quiser vir conversar conosco, a gente pode explorar essa situação da franquia. E a gente aprendeu na prática. Hoje, quando a gente chegou em Sapucaia para abrir uma nova confraria, a gente já evitou várias etapas que a gente teve lá em 2024. Hoje a gente sabe, vamos dizer assim, o caminho correto para percorrer. Então, se o pessoal de casa procura Gilberto Zanato, procura o Leuci, e não importa se é no CDL ou se é contador ou não é contador, a gente tem um projeto gigante aí de confrarias da Power Hub através de uma franquia para o Brasil inteiro. Obrigado, Gilberto. Vou passar para o Wagner agora. Wagner, eu já acompanhei algumas palestras tuas e uma das coisas que tu mais enfatiza no meio dos empresários é justamente o porquê que algumas empresas ainda não estão no digital. Aproveitando esse momento da Multifeira, nós estamos aqui com centenas de empreendedores fazendo a sua exposição dos seus produtos, dos seus serviços. Com certeza, aqui na FenaSul, muitos empreendedores ainda não estão no digital. O que tu, Wagner Kelles, especialista em posicionamento digital, tem para aconselhar para essa turma toda aí? Bom, é um clichê o que eu vou falar, mas quem não está na internet, quem não está no digital, não tem um negócio. Hoje em dia não dá para considerar isso. Pelo mínimo que seja, tu tem que estar lá. Porque algumas pesquisas foram recentemente lançadas de que o formato de compra, né, o comportamento de compra dos clientes, eles estão mudando. Antigamente, o que acontecia? Tu comprava por uma indicação. Então tu precisava, eu preciso comprar um uniforme. Onde é que tu ia? Tu ia perguntar para uma pessoa que tu já comprou. Ou, ainda voltando ainda um pouco mais atrás, tu ia nas páginas amarelas. Aí tu via que tinha uma empresa em Porto Alegre. Tu pegava o endereço, tu ia no mapa, tu traçava. Porque eu lembro que até a invenção do GPS eu não entrava em Porto Alegre. Eu tinha receio. Aí o GPS veio. Então a pessoa ia até o local. Hoje em dia, até mesmo para comprar óculos, né, Jean? Tu já pode comprar 100% pela internet. Se é bom ou não, é discutível, mas já está acontecendo. E é só uma questão de tempo para que essa inovação ela realmente vire um hábito de compra. Então o hábito de compra das pessoas mudou. Se o hábito de compra das pessoas mudou, qual é a resistência que tu está tendo para não estar no digital? E eu comentava há pouco aqui que o digital não é para tu ir lá e falar sobre o teu produto e o teu serviço. Quando tu faz isso, tu está te colocando no mesmo patamar de que todo mundo, de que todos os teus concorrentes. Quando na verdade tu tem que usar o digital, e aí eu falo das plataformas, as plataformas de Instagram, TikTok, que são as principais para esses movimentos, serve para, não é para tu falar sobre o teu produto ou serviço, é para tu falar sobre o que tu resolve. Qual é o problema que tu resolve? Como que tu resolve diferente do teu coleguinha do lado? E muitas vezes a pessoa diz, mas Wagner, contabilidade é tudo do mesmo jeito. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui da Decoves. Não é. O jeito, a visão que o Delci tem é diferente da visão que o próprio Gilberto tem dentro da contabilidade. E a forma deles ajudarem as pessoas também é. Por quê?
cada pessoa, cada empreendedor é diferente do outro, apesar de estarem no mesmo segmento. E a gente tem que entender que pelo hábito de compra, isso não mudou. Uma coisa não mudou, que é a capacidade de empatia que a gente tem. Então, como mudou esse hábito? Onde é que as pessoas estão buscando a empatia? Não é quando tu fala do produto e serviço, é quando tu fala de como tu resolve determinado problema. Entende? E aí o que acontece? Tá, mas como é que eu levo isso para o digital? Abre a câmera e começa a falar como que tu resolve o problema. Mas eu não sei, aí entram as estratégias de posicionamento, mapeamento estratégico de quais são as soluções que tu tem e como que tu comunica essas soluções a partir do digital. O Instagram, TikTok, YouTube, as redes sociais, elas não são para tu vender. Elas são mais um canal de aquisição de clientes. Dificilmente uma pessoa vai passar o cartão para comprar uma solução de contabilidade, mas essa vai ser a ponte para levar eles a entrar em contato tanto com o Delci quanto o Gilberto. E a pessoa que vai comprar do Delci e do Gilberto são completamente diferentes. Tem pessoas que vão gostar dos dois, mas tem pessoas que não vão gostar do Gilberto pelo mesmo motivo que as pessoas que gostam do Gilberto. E a mesma coisa acontece com o Delci. E isso onde é que tu transmite isso? É através de conteúdo. Ah, mas como que eu produzo conteúdo? Produzo conteúdo falando sobre as tuas soluções. O que tu faz? Como que tu faz? Por que a pessoa tem que ir na Ótica Reis e não tem que ir na Ótica Carol? Quais são os diferenciais? E aqui não entra qualidade, atendimento, não. O que tu faz diferente das outras? E aí sim, o posicionamento entra, onde a gente busca sempre criar um canal de comunicação único. Ou seja, tu ser específico nas tuas soluções. Porque também uma máxima que vale é: quem tenta vender para todo mundo, não vende para ninguém. Então, muitas vezes, é o que eu falo, isso acontece muito, por exemplo, com terapeutas, psicólogos, que eles têm, na maioria das vezes, eles têm várias soluções, várias ferramentas para solucionar o mesmo problema. E eles querem vender essas ferramentas. Não, porque eu atendo Theta Healing, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na terceira, a pessoa já se perdeu. E aí ela vai olhar assim: puxa vida, eu não sei se ela consegue me ajudar. Agora, se essa mesma terapeuta chega e fala na internet: eu sou, não só nesses termos, né? Mas, para você que sofre disso ou daquilo, o melhor caminho para solucionar isso é isso. Específico. A partir do momento que tu faz isso, o que tu está transmitindo para ti? Tu está buscando a autoridade, está te posicionando como uma autoridade na tua solução. E uma história não, uma metáfora que eu sempre uso é: vamos supor, gente, que tu saiu daqui e tu foi para o interior do Rio Grande do Sul visitar um parente. E tu está a 200 quilômetros de qualquer tipo de civilização. E aí tu chegou lá na sexta-feira, e aí a tua tia lá chegou com uma rapadura, tu deu uma mordida na rapadura e doeu o dente. E aí aquele dente começou a latejar, aí tu já não dormiu muito bem à noite, e no sábado de manhã tu acorda e a tua tia diz: olha, tu pode ir no postinho que tem aqui pertinho, eles abrem sábado. Aí tu vai lá. Qual que é o médico? Ele vai olhar para ti e vai dizer: olha, pois é, tá meio uma dor de dente, vou fazer o seguinte, eu vou te dar um analgésico, vou fazer uma injeção e tá tudo certo, tu vive, tu vai ficar o resto do final de semana e depois tu vai embora, ok? Ele resolveu o teu problema? Não resolveu. Ele remediou, ele amenizou. Qual é o teu próximo passo? É ir buscar um especialista, que é um dentista, que muitas vezes vai ser não é só um dentista. Tu tem que fazer um tratamento de canal.
Então tu não vai buscar um ortodontista, tu vai buscar um especialista em tratamento de canal, que eu não lembro qual é o nome dessa especialidade. Mas tu vai buscar ele, por quê? Porque tu sabe que ele vai resolver o teu problema específico. Então, quando eu falo que eu sempre comparo, eu digo que o terapeuta, e muitos profissionais, têm a síndrome do canivete suíço. Ou seja, eles têm várias ferramentas, mas nenhuma serve para fazer de fato um serviço, ou um trabalho, ou uma solução. Tem uma chave de fenda? Tem. Mas tu consegue consertar um carro com aquela chave de fenda? Não. Tem canivete? Tem. Mas tu consegue cortar uma carne verdadeiramente? Não. Tu precisa do instrumento certo, específico, para que isso aconteça. Então é assim que a gente tem que olhar para o digital. O digital, ele é a maior porta, melhor, ela não é a maior porta, ela é a maior avenida com maior movimento de pessoas na porta da tua loja. Quantas pessoas estão no digital? É como se a gente tivesse uma frente comercial aqui. Está passando milhares de pessoas aqui. Né? O digital é tu colocar a porta da tua empresa na frente das pessoas que estão passando por essa avenida chamada internet e redes sociais. Excelente. Karine, como tu está se aperfeiçoando nessa questão do digital? Eu já tenho te acompanhado nas redes sociais, vi que está falando mais com o pessoal do Instagram, os seguidores. Como que tu está vendo essa transição no dia a dia no escritório da Ferraço e Reis Advogados? Então, o que eu tenho buscado nas redes sociais, na verdade, é divulgar conteúdo e o que acontece no dia a dia, sabe? É isso que eu tenho buscado. Porque eu formei em economia, depois eu formei em direito, então eu gosto, como eu tive essa transição de carreira, eu gosto muito do que eu faço. E é isso que eu quis mostrar um pouquinho no Instagram, falando um pouco da rotina jurídica, né? Do que as pessoas vêm procurar, o que elas reclamam, como é que seria a solução. Então o que eu tenho tentado fazer vídeos ali é mostrando um pouco da minha rotina, né? Mas porque eu gosto muito do que eu faço. E eu acho que a pessoa, eu como fiz uma transição de carreira, eu entendo o que é tu trabalhar numa coisa que tu faz e uma coisa que tu ama fazer. Então, eu acho que é um estímulo para que os jovens tentem fazer experiências para escolher onde efetivamente querem trabalhar, gostem efetivamente do que fazem. E também para falar um pouco do meu dia a dia e das coisas interessantes que acontecem. Casos que chegam, dúvidas que os clientes me trazem. Eu recebo muito post de outros advogados, isso aqui é verdade, isso, né, me encaminha muita coisa, então eu também gosto de tirar essas dúvidas dos clientes, enfim, de como é que funciona efetivamente assim, as coisas do jurídico, assim, essa rotina. Mas e eu tenho visto também que a gente acaba alcançando um público muito maior. E também está ligado a buscar cliente, mas também está ligado a auxiliar as pessoas, que é uma coisa que a gente está sempre de portas abertas lá no escritório. O Gila sabe, o Gilberto sabe que eu venho de um caminho de voluntariado. Né? Hoje eu sou presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Esteio. E eu dou muito valor assim, por ajudar as pessoas. Eu vejo também muito no direito, muitos golpes, muito caminho que não é o correto, muito advogado que vai a causa e depois abandona. Então eu também gosto de estar ali disponível para auxiliar e atender e a dizer se esse é o caminho, se não é, ou se teria um outro caminho, enfim. O que eu acho que o Instagram também me traz é essa disponibilidade para ajudar as pessoas. Mas eu acho que é o futuro. O futuro está aí, né? Como diz, e eu acho que é importante a qualificação, né? Eu estou fazendo hoje 2 pós-graduação, porque eu acho que é isso. A gente vai contar com a inteligência artificial, a gente joga qualquer coisa no Google e vem uma resposta, mas a gente tem que ir atrás da especialização, da capacitação.
mas também aliado à inovação, à tecnologia que hoje está aí, e a gente tem que mostrar a cara, né, Jean? A comunicação, né, Jean? Hoje, Ferraz e Reis Advogados são 4 advogados. Quais são as especialidades no atendimento? A gente gosta, eu gosto muito da questão da especialização, como o colega estava falando. A gente não pode fazer tudo, a gente tem que ser especialista, né? Então, a doutora Yara, ela faz a parte de criminal e faz família e sucessão também. O doutor Vinícius, ele é especialista em crimes tributários. Eu faço a parte de direito empresarial e sucessão. E o Reis, ele trabalha na parte de multas de trânsito, Detran, apreensão de carteira de motorista. Então essa seria hoje a nossa especialização. Eu trabalho com defesa de ação trabalhista. A gente não trabalha com inicial trabalhista, por exemplo, é uma área que a gente não faz, porque a gente não tem um especialista para isso. Previdenciário também a gente trabalha com uma colega, que é a nossa parceira, mas que não é do escritório. Então, assim, chega a demanda do escritório, a gente verifica se a gente tem a especialização daquela causa, senão a gente tem alguém para indicar. Perfeito, obrigado. Até vou pedir para o pessoal da produção aqui deixar esse convite aqui no telão do dia 4 e usar agora esse tempo e a próxima pergunta a respeito disso. Nós teremos a imersão, o poder de empreender em comunicação, dia 4 de junho, aqui em Esteio, das 8h30 da manhã até as 17 horas, na Sunset, e o evento organizado pela Dominus Comunicação. E quem que nós teremos lá? Nós teremos o chefe Ed Dagre, ele que está aqui na Multifeira, já bateu o recorde na quarta ou na quinta-feira, com a maior ambrosia do mundo, hoje a maior pizza do mundo, amanhã a maior linguiça do mundo. Ele que é tricampeão mundial na gastronomia e vai estar conosco no dia 4 na imersão Dominus, o poder de empreender na comunicação. Quem vai estar também? A Mônica Loureiro, ela que vem do digital, é influência digital, no @Marias Vem Comigo, criadora de conteúdo digital, garota propaganda da Van, garota propaganda da Lebes, da Betanin. Também vai estar conosco Rudiero Cruz, ele que é o proprietário da Inside New, vai falar sobre tráfego pago. Bruno Ribas, diretor da RS Tech Solution, vai falar sobre tecnologia, aplicativos, sites e como proteger todo o sistema tecnológico da empresa. A Nara Souza, ela que tem milhares de seguidores no Instagram, ela inova também na questão de sair do presencial do segmento imobiliário e ir para uma imobiliária digital vendendo para o Brasil inteiro. E também Gilberto Zanato, que está aqui, que vai falar sobre confrarias e network. Falando então do dia 4 de junho, abrindo esse leque, gostaria de saber primeiro do Delci a importância de capacitação, a importância dos profissionais, dos empreendedores, dos líderes e também dos seus liderados participar de um evento como esse. Tia, hoje nós vivemos uma cultura disruptiva, né? E isso faz com que tu tem que ser especialista, mas não pode ficar apenas naquele ponto e se aprofundar e morrer ali. Tu tem que conhecer no contexto geral. Não pode mais os superficiais. Pessoas superficiais, cada vez mais elas vão ser substituídas pelas automações. Então tu precisa ser especialista e buscar conhecimento no todo. Se tu ficar apenas apegado à superficialidade, com certeza tu vai ser trocado por uma inteligência artificial. E nós estamos vendo aqui na frente do pavilhão do SESI, do Fieres, um humanoide andando por aí.
E daqui a pouco esse humanoide ele vai estar substituindo algumas pessoas que não buscaram conhecimento, gente, que não participam desses eventos onde tu pode melhorar como um profissional, como uma pessoa que vai trazer valor para dentro da tua empresa. Então, cada vez mais tu precisa se unir com pessoas especialistas, aprender, buscar conhecimento e levar para a tua equipe, ou levar a tua equipe para dentro desses eventos. Obrigado, Elci. Gilberto, a importância de eventos como esse. Wagner há pouco que falou que na atividade dele a inovação e a tecnologia não é mensal, é diária, é de horas, é questão de minutos. Na época do meu pai, não conseguiram estudar e o que ele queria que os filhos estudassem. Hoje eu tenho 2 filhas, uma está fazendo veterinária e a outra vai para a área de jogos. Mas eu estou com 53 anos, minha esposa, e a gente não para de estudar. Se eu parar de estudar, se eu parar de me aperfeiçoar hoje, amanhã eu já não tenho espaço. Então, a própria confraria Power Hub nos abre esse horizonte e vários cursos, treinamentos eu fiz nesses últimos 2 anos e é o que eu venho falando. Nós aqui de Esteio estamos saindo para Porto Alegre, estamos indo para Novo Hamburgo, eu até mesmo para São Paulo fazer um treinamento e hoje nós vamos ter um treinamento desses em Esteio. Esteio é conhecida pela Expo Inter, por essa feira grandiosa, e não tinha anteriormente a isso uma espécie de treinamento aí para 250 pessoas, que nem vai ser esse de 4/6. Então a importância é gigante para os empreendedores de Esteio, região. A gente está trazendo pessoas de renome, que é uma questão do nosso caçador de recordes aí, a Mônica Loureiro também, que já tem 15 anos aí de internet, mais de 2 milhões de seguidores, um projeto gigante com grandes marcas e que vai ser uma mentoria para essas pessoas. Então, mais uma vez, e digamos que vai ser feito num feriado pela questão da mobilidade. E o projeto é que Esteio vai parar no dia 4/6. Baita do evento. Muitas empresas já nos procurando, dizendo também, Wagner, a respeito de trazer as suas equipes para um treinamento como esse, porque ao mesmo tempo, no único dia, a gente consegue reunir tantos especialistas em várias áreas, fazendo também uma capacitação, tanto do líder quanto dos seus liderados. Tu, quando fala a respeito do posicionamento digital, tu tem inúmeros certificados, capacitações, mas para o pessoal de casa, o pessoal da feira entender a importância de um evento ou de eventos como esse. Eu sou suspeito em falar porque todos os dias eu estou ensinando. Então, todos os dias eu estou mentorando pessoas, eu estou treinando pessoas. E eu tenho uma frase que eu levo comigo sempre, né? Que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. E o empreendedor, ele é um professor também, né? Todos os dias ensinando seus funcionários, direcionando e tudo mais. Então, quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. E esse tipo de evento, eu digo que é uma grande oportunidade para fazer, não é a conexão entre pessoas, mas é a conexão entre os assuntos, e que isso sim geram grandes insights, geram grandes oportunidades, geram grandes ideias para o próprio negócio. Porque
tu vai ouvir, por exemplo, o Gilberto falando da oportunidade de fazer network, ou como montar a sua rede de network como a Power Hub. Gente, isso linkado com o teu negócio, como que tu pode estar, de repente, criando um negócio de network para atrair clientes para o teu negócio? Qualificar esse cliente. E qualificar ele. Isso é uma ideia que eu estou tendo aqui, mas imagina quantas ideias tu pode ter das 8h30? Das 8h30 às 5 da tarde. Das 8h30 às 5 da tarde, né? E ter a oportunidade de conversar de perto contigo, com o Gilberto, com o Rudiero, com a Mônica, com a Nara. A Nara é um case, um super case de sucesso, né? Com a maior imobiliária digital, 100% digital, é a Kickstale, pô. O que a gente tem que buscar num evento como esse? Não é o conteúdo somente, mas é a mentalidade dessa pessoa. Como é que ela pensa? Como é que ela teve essa ideia? Claro que hoje é óbvio, né? Meio que óbvio você olhar, mas aí até eu faço. Gente, mas a todo momento é uma oportunidade de tu reinventar o teu negócio. E para tu reinventar o teu negócio é rápido. Antigamente não, né? Antigamente tu ia estudar. O meu pai, por exemplo, ele tendo um curso técnico, ele já foi o supervisor de uma grande multinacional. Quando eu fui para o mercado de trabalho, o técnico já não era tão assim, eu tinha que ter faculdade. Hoje, faculdade é quase como um primário para os nossos avós, entendeu? E o que isso gera? Cada vez mais tu aprender, cada vez mais tu sentar para estudar, né? E assim eu falo, não é só faculdade, não é só curso técnico, são cursos e formações, imersões que tem hoje no digital, e uma oportunidade como essa aqui, uma oportunidade ímpar, principalmente para a gente conversar e extrair a mentalidade de cada um desses que vão estar no palco lá, transmitindo o seu conhecimento. Karine tem participado do Dominus Comunicação e a importância de um evento como esse aqui em Esteio, né? Como o Gilberto falou, muitas vezes a gente ouve de grandes líderes que buscam conhecimento e capacitações em outras cidades, em outros estados, mas agora chegou a vez de acontecer aqui em Esteio e muitas outras cidades, muitas outras empresas participarem conosco. Então, tanto a importância da comunicação, eu já participei de dois módulos do curso de capacitação, do curso de comunicação. Tanto é a importância que a Ferraço e Reis Advogados, não sei se eu posso falar, mas vou falar. Ferraço e Reis Advogados vai patrocinar o evento do dia 4 com muita alegria para poder proporcionar isso para a cidade, né? A importância da comunicação, a importância de tu falar, da tua conduta, da tua postura, né? Então, é muito importante. Eu eu sei que está vindo um empresário mobilizando de várias cidades, né? Que estão vindo para Esteio para participar desse evento. Então, convidando a todos mais uma vez a participar desse belo evento de capacitação, de comunicação, de travar, né, essa questão mesmo de tu te expor, de tu te comunicar, de tu parar na frente do celular, né, de tu falar da solução do problema que tu pode trazer para o empresário, para a pessoa física, enfim, acho que é muito importante. Obrigado, Karine. Passando por Delcy agora, as considerações finais, nosso horário está em cima do laço, mas alguma coisa que ainda não foi falada que tu gostaria e as considerações. Primeiramente, agradeço, Jean, agradeço a oportunidade de nós, junto com o Gilberto, nós hoje da Becovers, nós temos em torno de 20 unidades espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul e já temos até fora do estado. E elas vêm muito com essa questão da tecnologia, da disruptura tecnológica, porque fazer contabilidade, como eu citei antes, é fácil, mas fazer relacionamento com o empresário que está por trás do CNPJ é o que nós buscamos sempre. E a Becovers faz isso de uma maneira
diferente, porque ela participa junto da administração para poder auxiliar o empresário a ser também mais do que só um CNPJ. Por isso que nós da Decovo somos mais do que contabilidade. Obrigado, Jean. Obrigado, Delci. Gilberto, as considerações e algo que gostaria de deixar nesse momento. Eu vou convidar quem está assistindo nós de casa, o pessoal que está passeando aqui na feira, principalmente os empresários da região metropolitana, que se a cidade ainda não tem a Power Hub, a gente tem outras cidades aqui que tem a nossa confraria. E a gente sempre fala na confraria de Canoas, Esteio ou Sapucaia, a gente tem a 116. Nós temos confrades de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Então é uma oportunidade gigantesca de fazer negócios. Delci agora estava me mostrando uma foto aqui de um projeto gigante, mas gigante, escrito em maiúsculo, para a Power Hub. Então, convidar o pessoal, também convidar para a questão do treinamento, dia 4 de junho em Esteio. Já foi falado, foi escolhido um feriado pela questão da mobilidade. Nós temos aí o ED, né, que é dos caçadores de recordes. Eu não sei, será que vai ter um boi inteiro assado lá, alguma coisa aí, mas é interessante a conexão que está acontecendo em Esteio através de Power Hub, através de outros movimentos, que a gente tem a chance de trazer um empreendedor que está vendendo o seu produto aí em todo o Brasil, que é o caso do ED. Então, é uma baita de uma oportunidade para empreendedores e também para quem quer ser empreendedor. Vai que o Eide de Bagre queira bater algum recorde aí no dia 4, né? Quem sabe? Wagner, considerações que tu gostaria de deixar nesse momento aí para o nosso público? Bom, mais do que nunca chamar todos os empreendedores, empresários e profissionais liberais a perderem o medo do digital. Hoje em dia não é só sobre como tu fala ou o que tu fala, né? É sobre como você fala. É como as pessoas, é o que eu sempre falo. O teu cliente, ele está esperando o teu pior conteúdo, porque o teu pior conteúdo é muitas vezes a solução para ele. Então, eu vejo e eu me deparo muito com empresários que têm a dificuldade de se expor, não somente por medo, mas sim porque muitas vezes não sabe se o que está vestindo é legal, se a forma como ele fala é legal, se o cabelo é legal, se não. É sobre como que as pessoas, como que tu vai se conectar com as pessoas do jeito que tu é. Porque eu sempre falo, tu não pode criar somente um posicionamento. Porque quando tu cria como se fosse um personagem. Tu não pode ser um personagem no digital. Tem que ser tu mesmo, do teu jeito, da forma como tu fala, da forma como tu te comunica. Eu sempre uso, não é demérito nenhum e longe de qualquer tipo de crítica ou julgamento, mas se até aquele, eu não sei o nome dele, mas o rapaz que canta Caneta Azul, Azul Caneta, fez sucesso, né? Ganhou dinheiro, por que a gente não pode também? E ele utilizou o quê? Ele utilizou as redes sociais. Ele é a melhor comunicação? Longe disso. Ele é a pessoa mais bonita do mundo? Não. E ele ainda não é um bom comunicador e um bom cantor. Mas ele está lá, ele se fez presente, ele colocou a cara, e muitas vezes é isso que precisa, é dar o primeiro passo. Então eu convido a todos a darem
o primeiro passo no digital e fazer disso uma sequência de muito sucesso. Obrigado pela oportunidade e qualquer dúvida, qualquer coisa, @WagnerKellers em qualquer das redes sociais aí que vocês me acham. Obrigado, Wagner. Karine Ferraço, as considerações e aquilo que tu gostaria de deixar nesse momento no nosso público. Então, eu quero dar um recado, convidar todos para o evento do dia 4 de junho, 4 de junho, e dizer que a comunicação ela não é só para grandes empresários. A gente tem que se comunicar até para marcar uma consulta médica, até para ir no médico, a gente tem que saber se comunicar, dizer o que a gente está sentindo, o que a gente tem, conversar com o filho, a gente tem que se comunicar, conversar dentro de casa, a gente tem que se comunicar. Então esse curso é valioso não só para os empresários, mas para todas as pessoas, então eu estendo um convite para todas as pessoas que estão assistindo, que estão aqui, e dizer das nossas redes sociais, @Ferraço e Reis, advogados, e o meu @Karine Ferraço, convido a todos para nos seguir. E também para dizer que a gente está à disposição aí para dúvidas, informações, qualquer coisa entre em contato, mande no direct. E muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu quero agradecer Gilberto, Delci, Wagner, Karine, agradecer também a Prefeitura de Esteio que abriu esse espaço através do Escritório do Empreendedor, mandar um abraço para o nosso prefeito Felipe Costello, também o nosso secretário Francisco Alves, que veio aqui há pouco no palco dizendo que daqui 15 minutos lá no centro do parque os balões já vão começar a subir, então já está pronto aí para voar por Esteio. E também lembrar a todos que no dia 4 já tem aí as inscrições, já podem ser feitas também pelo canal da Domus Performance Academy, e também deixar aqui o @Jean Reis, para o pessoal seguir e acompanhar, e sempre sejam bem-vindos aqui à nossa cidade de Esteio, em nome da CDL Esteio, da Power Hub. Queremos agradecer a participação de todos, e isso também é tecnologia e inovação, porque em outros tempos nós não teríamos a possibilidade de gravar um podcast e permanecer. Então todo esse conteúdo vai ficar também nas redes sociais, e é uma oportunidade do pessoal de casa acompanhar mais e mais vezes. E lembrando que a feira continua, hoje é sábado, a feira encerra amanhã, e amanhã nós teremos um outro podcast aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Uma ótima tarde a todos. Obrigado.